Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje, no nosso tema, nós vamos estar falando sobre o bullying. Esse tema que é recorrente, tão conhecido de vocês. Vocês veem na escola, nos noticiários da TV, em casa, com certeza alguém já conversou com vocês sobre o bullying. Mas hoje nós vamos analisar essa questão dentro das Escrituras. O que é o bullying? Como nós devemos nos comportar diante disso? Será que a Bíblia fala sobre o bullying? Vamos lá para a nossa aula e vamos ver todas essas questões. Para começar, nós vamos ler o nosso versículo-chave, que está em Salmos, capítulo 15, dos versículos 1 ao 3, que dizem assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Bem, diante das Escrituras, nós devemos pensar seriamente como estão as nossas práticas, né? Nós estamos agindo corretamente com o nosso próximo? Nós estamos agindo em sinceridade? Como estão, né, os desejos dentro do nosso coração? Vamos observar essas coisas e as nossas práticas elas serão retas. Falando agora sobre o bullying. O que é o bullying? Por definição, o bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa. Essa pessoa é uma pessoa indefesa e esse bullying, essas práticas, elas podem causar danos emocionais, danos físicos, psicológicos, danos sociais para essa pessoa que sofre o bullying. Esse termo, né, é um termo que foi cunhado muito recentemente pelos estudiosos do ensino de crianças e adolescentes, estudiosos do comportamento social. Há poucos anos, né, eles começaram a usar esse termo para essas práticas, tá? E esse termo ele surge de uma outra palavra, de uma palavra em inglês, a palavra bully, que traduzida para o português ela significa tirano, brigão ou um valentão. As práticas do bullying elas podem ser as mais diversas possíveis. Elas vão desde o bulir, que a gente chama, né, aqui no Nordeste, que é aquela coisa de mexer, incomodar a outra pessoa, o tocar na outra pessoa sem a permissão, né, bater, o zombar, né, o agredir fisicamente a outra pessoa, né, o intimidar. Todas essas práticas são consideradas, né, dentro desse termo bullying e diversas outras. Quem pratica o bullying, né, é uma pessoa ou mais, né? Esse bullying ele é praticado por uma pessoa individual ou pessoas que se juntam, né, para intimidar, para incomodar, humilhar ou agredir alguém, certo? Bom, para que então nós precisamos falar tanto sobre o bullying? Por que isso tem sido tão falado ultimamente? No tempo dos meus pais, por exemplo, dos meus avós, é comum eu ouvir eles dizerem que isso não existia naquele tempo. Com certeza você também já ouviu alguém falar isso, seus pais, seus avós, os tios, algum adulto, né, falar que o bullying é algo que inventaram, que não existia antes, sempre existiu essa briguinha entre crianças, adolescentes, isso é coisa normal, que sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Bem, isso é verdade. Antigamente, esse termo bullying não existia, né? Antigamente, as crianças elas praticavam esses incômodos, essas pequenas traquinagens, né, como alguns falam, esses pequenos malfeitos, irritavam umas às outras. Há muito tempo essa prática se tornou algo comum no ambiente escolar, no ambiente da rua, no ambiente familiar muitas vezes, né? Fazer piada com a outra pessoa, isso se tornou comum. Mas isso é correto? Né? Nós devemos realmente aceitar essas práticas como algo normal, que nós devemos simplesmente aceitar, não se incomodar com isso e se ver alguém praticando isso, olhar e dizer, é normal. Ver a outra pessoa sendo atingida, sendo afligida, né, incomodada por alguém e dizer, isso vai passar, isso aí não vai ter nenhum problema, porque meus pais disseram que eles também passaram por isso na infância, na adolescência, eles sobreviveram, então qualquer um sobrevive. É dessa forma realmente que nós devemos tratar? Bom, o bullying no ambiente escolar, ele se tornou um dos grandes problemas da sociedade.
é considerado como um problema crônico. O que é isso? É um problema que ele traz muitas problemáticas a curto prazo, porém é algo que não se trata de forma imediata. É algo que tem um longo prazo para ser tratado. E quais são os problemas que o bullying pode trazer? Bom, além das agressões físicas, né, que podem trazer lesões ao corpo do outro, lesões às vezes leves, mas pode trazer também lesões graves. Tem a questão emocional. Você já imaginou, né, uma criança que desde cedo ela é perturbada pelos outros colegas, ela é maltratada, né? Como ela vai se comportar diante da sociedade no futuro? Ela poderia ser uma criança alegre, uma criança feliz, mas que através do comportamento das outras crianças com ela, ela vai se retraindo. E aí chega na adolescência e ela não vai socializar com os outros adolescentes, vai chegar na vida adulta um adulto retraído. A mesma coisa vocês adolescentes, né? Se vocês sofrem agressão de um amigo, de alguém que é conhecido, né? Se vocês são humilhados por alguém constantemente, isso pode trazer prejuízo para vocês para a vida adulta. Como eu disse há pouco tempo, alguns anos atrás, isso não era tão tratado assim, né? Nem tinha uma palavra para definir essa prática do bullying. Mas os estudiosos perceberam que essas práticas no ambiente escolar, essas práticas na rua, muitas vezes na família, elas estavam trazendo prejuízos sobre a vida adulta, né? Muitas vezes prejuízos que iriam se aparecer somente na vida adulta, mas também muitos prejuízos estavam aparecendo para os adolescentes, para as crianças, ainda nessa fase. Questões de depressão, questões da pessoa se auto-agredir, né? A questão da automutilação, questões mesmo de isolamento social, entre outros problemas, muitos problemas psicológicos estavam surgindo para os adolescentes e para as crianças por conta do bullying. E por isso, né, os estudiosos começaram a estudar com mais afinco essa questão e criaram esse termo bullying. E por isso nós falamos, né, a nossa sociedade fala tanto disso hoje. Por isso é muito importante a gente conhecer essas práticas, né, e entender o que está acontecendo para tentar também impedir que isso se propague. É importante que a nossa geração, a sua geração de adolescentes, como eu disse, é algo que não se resolve de imediato. É algo que vai se resolver ao longo do tempo, ao longo dos anos, às vezes várias gerações, porque é algo da mentalidade que precisa ser mudada. Então é importante que você, adolescente, tenha consciência do erro que é a prática do bullying, para que você possa ensinar também às próximas gerações, para que as próximas gerações elas possam também compreender e a gente colocar um fim a essa prática tão danosa à nossa sociedade. Bom, em Provérbios, capítulo 3, versículo 31, nós não devemos invejar, né? A palavra nos ensina que nós não devemos invejar as práticas violentas, as práticas dos violentos, né? E adotar os seus procedimentos. Então, se nós observamos alguém que pratica o bullying, a primeira coisa que nós devemos ter em mente nós não devemos invejá-los. Ah, mas ele é popular, né? Ele faz piada com todo mundo, é uma pessoa que é o fortão, é aquela pessoa que está acima de todo mundo e eu quero ser igual a ele. Não, não vamos invejar a prática dos violentos, né? A Bíblia nos aconselha isso. Não vamos invejar a prática daqueles que praticam bullying e nem praticar as mesmas ações que eles. Também em Provérbios, no capítulo 6, os versículos 16 ao 19, né, nós lemos que Deus ele abomina as práticas maldosas e a mentira. Então, se as práticas do bullying, né, elas estão ligadas a essa prática de coisas más, né, de causar dano ao outro, da mentira muitas vezes, nós não devemos nos associar a essas coisas. Como nós devemos agir diante do bullying? Primeiro de tudo, nós devemos reprovar. O Salmo 15 que a gente leu, né, o versículo 3, bem preciso. Não difamará com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhuma afronta com o seu próximo. Então nós devemos rejeitar essas práticas e não devemos praticá-las. Se nós rejeitamos essas práticas, lógico,
né, nós não vamos praticá-las. Em Êxodo, capítulo 23, dos versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte conselho ao povo de Israel: não admitirás falsos rumores e não porá a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem nenhuma demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Ah, mas está todo mundo fazendo, é só uma brincadeira, é algo que todo mundo faz. Vou usar uma frase que a sua mãe com certeza já lhe disse: você não é todo mundo. Então, não se acompanhe dessas pessoas que praticam o bullying, tá? Afaste-se delas. Não aceite essa prática, reprove e se afaste de quem pratica. Rejeite, principalmente. Ajude pessoas que estão sofrendo com o bullying. Em Isaías, capítulo 1, versículo 17, a parte A, né, ele nos aconselha a fazer o bem, praticar o que é reto e ajudar o oprimido. Como eu já disse antes, em nenhum momento a palavra de Deus ela vai trazer essa palavra bullying. É um termo novo, mas a palavra de Deus ela traz outros termos que nós podemos associar a essa questão, como, por exemplo, a questão do injustiçado e do oprimido. E a palavra nos aconselha a ajudá-los. Tá? Nós devemos ser amigos dessas pessoas que estão sofrendo a opressão. Nós devemos ajudar. Como ajudar? É dando uma palavra de conselho, é buscando ajuda com algum adulto responsável, alguém que possa aconselhar ou que possa colocar fim, né, àquela prática que estão fazendo com aquela pessoa. Bom, para a gente concluir, a gente deve lembrar que essa pessoa que está praticando o bullying é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Porque se ela conhecesse a palavra de Deus, ela veria que dentro da palavra as suas práticas são erradas. Lembre-se, essa pessoa que pratica o bullying, ela precisa conhecer a verdade da palavra de Deus e você pode ser o canal de Deus para levar essa palavra até ela. Ajude aquelas pessoas que estão sofrendo a opressão do bullying. Leve a palavra de Deus, leve o conforto de um amigo, leve essas pessoas até alguém que pode ajudá-las e leve a palavra de Deus àquelas pessoas que pratiquem o bullying para que elas possam abandonar essa prática. E se você pratica o bullying, já praticou, você conhece agora quais são as diretrizes dentro da palavra de Deus. Nós lemos alguns versículos e eu desafio a você a procurar na Bíblia outros versículos que lhe aconselham contra essas práticas, né, danosas de opressão e de maltrato de outras pessoas. Procure esses versículos. Se você tem Instagram, posta lá no Instagram esse versículo, marca a gente, manda a gente ou coloca aqui nos comentários no YouTube, né, os versículos que você encontrou sobre não praticar a maldade, né, sobre fazer o bem, sobre cuidar de outras pessoas, tá? Então, tá lançado o desafio para você e até a próxima Escola Bíblica Dominical. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!